BTLG. O BTLG, ele é um pacote, na verdade, aqui de notícias, né? Eu deixei o BTLG como destaque, mas a notícia também vale para o VVPR e para o BCLP, ou BLCP, desculpa. Esses dois fundos, eles estão para serem incorporados no BTLG, caso tudo seja aprovado. Então, foi convocado hoje uma assembleia para o BTLG, uma para o VVPR, uma para o BLCP. Os três precisam aprovar para que tudo aconteça. Então, se você é cotista do VVPR, vai ter uma consulta, basicamente, você vai receber um e-mail, você vai votar para aprovar ou rejeitar a incorporação do VVPR para o BTLG. Se você for cotista do BLCP, mesma coisa, você vai ter aí a oportunidade de votar a favor ou contra a incorporação desse fundo no BTLG. Se você for cotista do BTLG, aí você tem mais coisas para votar, porque você vai ter que votar se você aprova ou rejeita a incorporação do VVPR, você vai ter que votar se aprova ou rejeita a incorporação do BLCP, e vai ter umas outras matérias também para você aprovar ou rejeitar, que eu vou comentar agora. Que eu até deixei aqui, eu vou trocar de tela, porque o gestor ele fez um documento bem interessante mostrando a proposta aqui. Então, eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil de vocês verem. Eu poderia ter tentado resumir isso no slide, mas eu achei que não seria um bom trabalho, não daria a riqueza de informação para vocês que tem esse documento. Este documento, como vocês podem ver ou não, porque está bem pequenininho lá em cima, tem quase 60 páginas. Então, se você for um cotista do BTLG, eu quase que te obrigo a ler esse documento para você entender o que é. Não vou te obrigar, obviamente, mas eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nele. Eu vou passar só em alguns pontos, porque o documento é muito longo e não seria uma boa utilização do nosso tempo passar por tudo isso. Mas vamos lá, só para vocês entenderem um pouquinho o que contém essa assembleia do BTLG, porque ela não é simplesmente aprova o VVPR e aprova o BLCP. Tem outras coisas e tem uma em especial que eu achei bastante interessante e eu tenho certeza que vocês também vão achar. Mas, basicamente, são três pautas, né? São três grandes tópicos. Primeiro é o que a gente já falou, é a incorporação do VVPR e do BLCP ao BTLG. São duas matérias, então são duas coisas que você vota separado. Na terceira aqui, tem uma parte que eles chamaram de aumento de renda, que eles falam que é explorar novas receitas por meio da exploração de painéis solares. Essa é a parte que eu achei bastante interessante. A gente já desce um pouquinho para ver a proposta. E aqui no terceiro tópico, a gente tem uma flexibilização da gestão, que é uma mudança no regulamento. O primeiro é o aumento de capital autorizado. Para quem não sabe, capital autorizado é um número definido, né, um tamanho de fundo definido, que o fundo pode crescer, chamar emissões sem precisar de assembleia. Então, se ele tem um capital autorizado de 10 bilhões, por exemplo, ele pode crescer, o gestor pode crescer o fundo até 10 bilhões de reais, sem precisar chamar a assembleia para aprovar a emissão. Essencialmente é isso, um capital autorizado. Mas vamos lá, vamos para os destaques aqui. Deixa eu descer aqui. Essa parte é importante. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Beleza. Então, aqui estão os tópicos que eu mencionei. E acho que aqui já consigo resumir bastante para despertar a curiosidade de vocês, para depois vocês irem atrás. Só uma dúvida antes de eu continuar. Tá tudo... Vocês estão conseguindo ainda me enxergar bem, me ouvir bem, não está travando? Porque às vezes aparece um ícone aqui para mim de instabilidade na internet. Aí eu confiro com vocês só para não falar e vocês não entenderem nada, basicamente. Mas só para resumir aqui essa parte para vocês, nessa proposta, o gestor ele menciona que, né, o portfólio vai ter um aumento de renda, incorporando fundos que têm uma renda acima. Ele pode destravar lucros na venda de ativos, então aqui já mostra o interesse do gestor em vender os ativos que potencialmente serão incorporados. Essa parte aqui, exploração de fontes alternativas de renda, onde hoje são áreas inexploradas, bastante interessante nessa questão dos painéis solares, e a mesma coisa aqui para baixo. Valorização patrimonial, o fundo se incorporar os dois fundos, já aumenta o seu próprio patrimônio por cota, então ele tem uma valorização. Novamente a questão das superfícies, e a flexibilização na gestão é aquilo que eu mencionei, né? Aumenta o capital pré-autorizado e tem algumas partes mais
operacionais que vocês precisam ler, mas são partes mais operacionais. Agora eu quero descer para realmente a parte interessante aqui. Depois deem uma olhada nisso aqui, tá? A gente já falou em uma live, acho que o Baroni talvez tenha feito uma live também sobre essa questão da incorporação, então a gente já falou algumas vezes, acho que eu não preciso ficar repetindo, mas deem uma olhada aqui, tá? Tem bastante informação legal. Deem uma olhada aqui também, aqui fala da valorização do patrimônio que eu mencionei. Deem uma olhada nisso aqui também. Deem uma olhada nisso aqui também para vocês entenderem o que tem nesses outros fundos. Mas eu quero ir para a parte do... é muito rico esse documento, é isso que eu queria falar, mas calma aí. Vamos para a parte solar. Eu quero a parte solar para eu explicar para vocês o que é. Agora sim, aumento de renda. Essa é a parte que eu queria mencionar, e eu vou destacar uma coisa. Olhem bem esses galpões aqui, tá? Olhem bem a característica deles, olhem bem o topo deles aqui, o telhado deles, a parte superior. Qual que é a proposta aqui que eu achei interessante que eu queria destacar aqui? Basicamente, a ideia é colocar painéis solares no topo dos imóveis, no topo dos galpões, para aproveitar aquela área que é ociosa, ou seja, é uma área que não tem nada lá, não se usa para nada, mas tem espaço. Esse espaço pode ser usado para outras coisas. E a ideia aqui é aproveitar a parte de cima dos galpões para colocar placas solares. E essa placa solar pode gerar várias eficiências no próprio imóvel, né, gerando energia limpa, como também pode vender essa energia, pode gerar algum tipo de retorno para o fundo. Inclusive, aqui nesse estudo de caso, em um dos imóveis, tem aqui investimento, né, de 25 milhões, dando um retorno de 12,5 ao ano, mais essa inflação energética. Ou seja, é uma nova linha de receita, né, uma nova linha de negócio que a gente vê nos fundos imobiliários. Isso não é algo novo na vida, já existe, mas é algo novo nos fundos imobiliários. Então, imagina você ter lá seus galpões, e você consegue pegar o galpão que você já tem, ou seja, o terreno, o imóvel que você já tem, e você colocar algo a mais. Fazer, entre aspas, uma expansão na operação do imóvel, que seria essas placas solares. Eu achei muito interessante. Confesso que eu ainda tenho que terminar de ler esse documento, que são 60 páginas, mas olha, tem bastante coisa para vocês verem. Aqui tem uma ilustração que, acredito eu, que mostra bem qual que é a ideia do negócio. Então, recomendo que vocês deem uma olhada nesse documento. Esse documento, se você é cotista do BTLG, é essencial que você leia para saber votar. Então, deem uma olhada. E daqui para baixo tem bastante coisa para vocês verem também, tá? Eu não vou passar por tudo aqui, mas aqui fala uma questão operacional. E aqui no final, nessa última parte aqui, onde tem mais ou menos 20 páginas, são várias perguntas e respostas, tá? Então, cotistas do BTLG, façam um favor para mim e para vocês mesmos, e leiam esse documento aí antes de votar. Cauê, o lucro por cota do BTLG de R$ 2,48 será pago diluído nas parcelas até o final do pagamento da venda ou será distribuído no final do semestre? Assim, como que funciona? Os fundos têm aquela regra dos 95%. O que é essa regra? Os fundos são obrigados por lei a distribuir dentro do semestre, no mínimo, 95% do lucro caixa deles. O que é o lucro caixa? É basicamente o lucro que entrou no caixa do fundo. Então, eles têm essa regra. Se ele faz uma venda parcelada, e eu vou usar o XPLG como exemplo, que foi parcelado, então ele vai receber um pouco durante um semestre, um pouco durante o outro semestre, um pouco durante o outro semestre. No fim das contas, ele consegue, isso também vai um pouco de opção do gestor, mas normalmente linearizar os rendimentos. Então, você vai ter um aumento, mas é algo mais estável. Então, ao longo dos meses, você vai recebendo picado esse lucro. Mas, se ele recebe tudo dentro de um semestre só, quando fechar esse semestre, ele precisa estar dentro dessa regra dos 95%. Então, a tendência é que, durante este único semestre, o fundo distribua tudo. Como você vê normalmente no HGLG, no HGRU, no HGRE, que são fundos da Credit Suisse que fazem isso. Então, tem essa dinâmica. O BTLG, ele fez algumas... É que ele já vem com essas questões de vendas já há algum tempo. E ela estava sendo distribuída aos poucos, tá? Não de uma vez.